Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. Hoje aqui com a presença do ministro do Evangelho, que ministra sempre a palavra de Deus aí, né? A tantas pessoas, milhares de pessoas aí no Brasil e no mundo também, onde, né, nós temos alcance aí em todos os cantos da terra, como diz, né, na Bíblia. Então, é uma grata satisfação estar aqui novamente para conversar, né, com o pastor Sérgio Alves. Tudo bem, pastor? Tudo bem, uma boa noite a todos, que Deus os abençoe aqui no programa de hoje. É uma alegria sempre retornar aqui para falar da palavra de Deus com vocês. Pastor Sérgio, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a oração. Os questionamentos sempre são muitos, as pessoas de fato estão, né, a maioria delas orando muito mais do que, né, o normal, eu creio, nos últimos tempos, com tantas dificuldades, e muitas pessoas às vezes não sabem mais como orar, né? Ficam repetindo coisas, ou são só petições, enfim, né? E às vezes a gente precisa pegar assim um fiozinho da meada, talvez, para começar a orar. E eu achei no livro de Lucas, no capítulo 11, algumas formas de oração, né? Onde Marta e Maria oravam, fala sobre a oração dominical, tem uma passagem onde Jesus nos incita a orar. Então eu creio que, né, é uma maneira interessante de orar. Até ler a própria Bíblia, os Salmos, também são orações, não é? Com certeza. Toda a Bíblia são os oráculos de Deus. Então, sempre que é a palavra que sai do coração de Deus, que sai da mente de Deus. Então, sempre que eu estou lendo a palavra, meditando na palavra, na verdade eu estou orando, né? Eu estou orando para quê? Falando com quem? Orar é falar. Eu estou falando com Deus, eu estou tomando conhecimento do que Ele está falando para mim. E o que Ele está falando para mim é altamente corretivo, porque eu, às vezes, quase sempre, a gente, quando toca os olhos na palavra de Deus, aquele falar de Deus, Ele nos expõe, Ele nos mostra, nos ilumina na nossa mente que nós estamos inadequados, porque o que Ele está falando para mim, eu não estou de acordo com aquilo, né? Então, quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra, eu estou ouvindo Deus falar como eu estou, né? Essa palavra não é para minha esposa, não é para o meu filho, não é para meu pai e minha mãe, é para mim, porque eu estou contatando aquele momento, Deus por meio da palavra. Porque se eu toco a palavra, eu toco Deus, eu toco Cristo, porque aquilo veio do coração dele. E ali está a única verdade que produz a realidade, que está lá no terceiro céu para nós aqui no primeiro céu, né? Então, o terceiro céu é uma dimensão sobrenatural. Aqui é uma dimensão natural. Então, na oração do Pai Nosso, diz assim que eu tenho que pegar o reino que está lá e implantar aqui, por meio da oração, por meio da prática, da instrução corretiva de Deus, porque eu já nasci errado. Eu não nasci perfeito, eu nasci faltoso da vida divina, eu nasci sem conhecer esse meu Criador, né? Então, eu preciso entender que Deus não vai falar só coisas boas para mim na Bíblia, porque se tu tens um filho, tu corrige o filho para que a polícia não prenda ele no futuro. Então, isso é um sinal de que aquela correção materna, é uma correção que vai gerar bem-estar para o teu filho no futuro, para que ele seja bem-sucedido. Deus trabalha desta forma, e é por isso que nós trabalhamos com amor para com nossos filhos também, corrigindo, educando eles, porque a gente não quer que eles passem
sofrimento no futuro, né? Então, assim como a gente nasce espiritualmente, a vida de oração começa. Porque a oração não é só ler a Bíblia. A oração, às vezes, você não está com a Bíblia fechada e você vai falar com Deus, com as tuas palavras, né? Mas sempre as orações têm que ser um produto de uma direção da instrução divina. Nunca algo aleatório meu, como eu gosto e quero, né? Então, as minhas orações têm que estar alinhadas com a profecia divina, com o falar divino, com a instrução divina, porque aí vai ser positivo para mim e para todos, até para Deus. Sim. Veja, o Salmo 23 é uma oração. Certamente passarás pelo vale da sombra e da morte, mas você não deve temer, porque naquela hora eu, o teu Criador, estarei contigo. A vida é assim, mas quando se depara com dificuldades, parece que tudo muda, né? E eu lembro de uma outra ocasião em que o senhor comentou, né, que, e é uma coisa, quando eu me sinto em aflição, eu penso, né, ao orar esse salmo, que ali diz ainda que eu ande pelo vale da sombra, né, da morte, é uma sombra, né? Então eu penso, é uma sombra, a sombra assusta muitas vezes, mas não te causa nenhum mal, é uma sombra, né? E ali diz, né, mesmo que andemos, né, neste vale de sombras, né, não temeremos mal nenhum, né, porque tu estás comigo, né? Verdade. E ele nos consola, né? É verdade, mas não sei se tem tempo aí, mas no próximo bloco a gente tem muitas coisas para falar ainda sobre esse assunto. Sim, voltamos, verdade. Vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos aí com você. Estamos de volta e o nosso assunto hoje no Viver Bem em Cristo é a oração, as formas de orar, como podemos encontrar na Bíblia uma forma de orar quando a gente não sabe mais como orar, o que dizer, né, ficar repetindo as mesmas coisas, pedindo as mesmas coisas, parece que, né, a pessoa não sai daquilo e a gente não amplia a nossa visão, né, nem sobre nós mesmos, nem sobre os outros ou as circunstâncias. E eu gostaria que então o senhor continuasse a falar sobre essas questões, né, da oração. Por que Jesus nos incita a orar? A oração é o elemento real e mais tangível que eu tenho como cristão. Essa concessão divina de permitir que eu fale com Ele, porque orar é falar com Deus. Isso é um privilégio muito grande. A gente não pensa, olha, Deus que está no céu, entronizado, numa dimensão incomparável com essa aqui, com uma vida santa e justa, incomparável com a minha, Ele permite que eu chegue diante dele para falar com Ele. Oração é chegar na presença de Deus para falar com Ele. Ah, mas onde é que está Deus que eu tenho que ir lá para orar? Ele está dentro de todos os cristãos. A Bíblia diz que nós somos santuários do Espírito Santo. E esse Espírito Santo habita em mim, habita em todos os cristãos que nasceram da água do Espírito. Em todos. Então, quando você quer orar, seja pela palavra falada na Bíblia, ou seja pela tua oração que brota do teu coração, e tu invoca o Senhor, e os teus pecados foram confessados, então você limpou o teu coração e o sangue de Jesus te purificou, você está com livre acesso a Deus, naquele momento que está lá no teu espírito. Ele está lá em cima, mas ele está também aqui dentro de mim e está aqui fora de mim. A única coisa que eu sei que Deus não tem deficiência, ele não é surdo.
A gente não precisa gritar, ele escuta. Não, ele escuta. Ele diz que o pensamento nem chegou na minha cabeça, ele já sabe. Então, as suas virtudes, o seu poder, né? A gente não tem a menor ideia. Agora, Deus sabe de tudo que eu preciso, por que eu tenho que ir lá falar com Ele? Já ouvi essa pergunta. Se Ele já sabe tudo, para que eu vou dizer, né? Não é assim, né? Deus não vai fazer entrar na tua vida, usurpar o teu direito de liberdade para estar fazendo coisas da tua vida sem que você está sequioso para receber ou está pedindo. Verdade, é como um filho. Às vezes a gente sabe que o filho está querendo alguma coisa. A gente sabe. Mas enquanto ele não vem, fala e pede, a gente não faz. A gente não vai lá, né, oferecer. A gente espera ele, né? Mesmo um vizinho, nossa, não pediu nada. Aí eu vou lá oferecer coisas para ele toda hora. Mas eu não te pedi isso, eu não preciso disso. Entende? Então Deus sabe tudo que eu preciso. Mas eu preciso conversar com Ele. E se conversar é a oração. É óbvio que as orações mais eficazes são aquelas que estão embasadas nas promessas de Deus. Então, o que Deus te prometeu como pessoa? Então, lá naquelas palavras, tu tem que citá-las para Deus naquele momento, para que você, então, a janela do céu abra e Deus derrame aquilo que prometeu. E é infalível isso. Infalível. Desde que o teu coração, tua alma esteja alinhada na obediência com Ele. Às vezes Deus restringe a concessão e o atendimento de pedidos, porque nosso coração não está bem com Ele. Há uma barreira. Há pecados conscientes não confessados. E isso trava e impede que Deus responda às orações. Isso é certo. Amargura no coração. Né? Eu sou uma pessoa que julgo todo mundo, menos a mim. Então, Deus vai olhar, poxa, eu não te criei para ser juiz de ninguém. Eu te criei para ser meu servo. Tu estás com as atribuições, as tuas prerrogativas não são essas. Eu não te concedi magistrado. Você não é um magistrado. Você tem que entrar para a posição e o domicílio que eu te dei, que é de ser servo de Jesus Cristo. Então, quem julga é só Cristo e Deus hoje. Eles que estão autorizados a fazer isso. Então, quando a gente chega para Deus com o nosso coração sujo desse jeito, Ele pode restringir e pode bloquear o teu pedido e botar na gavetinha do lado até ver o teu coração de acordo, né? É assim que funciona. Mesma Por exemplo, coisa com filho, mesma coisa, filho desobediente, tu até pode dar, mas tu vai dar, né? Se ele está em desacordo com os teus ensinamentos, né? É aquela historinha ali, o filho fez 18 anos, tinha uma moto, ele chegou para o pai e disse, pode me dar um carro? e o pai olhou para ele e disse, tu não cuida nem dessa moto, eu vou te dar um carro. É verdade. Então, são coisas assim que Deus sabe o que pode me dar, porque os meus pedidos às vezes são para destruição da minha própria condição e quebrar minha comunhão e meu crescimento de vida. Então Deus não vai conceder aquilo. Os pedidos têm que estar alinhados com a vontade de Deus, que visa o meu crescimento espiritual e a minha dependência de Deus. Nesses aspectos, Deus sempre vai atender as orações, desde que meu coração está limpo também. Né? Limpar o nosso coração é confessar os nossos pecados, os conscientes, pelo menos, né? E pedir pelos inconscientes também, que às vezes a gente pratica e não se dá conta, né? Quem aprende isso tem experiências reais com Deus de receber as coisas que estão alinhadas com a vontade divina. Com certeza.
Agora, tem pessoas assim que às vezes estão no desespero e quer sair daquele sofrimento. Aí ele ouve que tem que confessar os pecados para receber as bênçãos de Deus. Aí ele começa a confessar até o que ele não fez. Também não é assim. Sim. Né? Sim. É um ponto assim de intimidade, de realidade com Deus. Assim, eu tenho que confessar aquilo que verdadeiramente eu estou iluminado, que eu estou em desacordo com a doutrina divina. Né? É só isso que precisa. Mas não há impedimento para nenhum filho de Deus conversar com ele, que é a oração. Oração é conversar com Deus. Um papo sincero. Aberto, sincero. Pode até pedir o que não está na Bíblia. Às vezes eu ganhei o que não estava alinhado muito com a vontade de Deus, prioridade no caso. E ele concedeu. Ele permite, né? Permite. Se não atrapalha o meu propósito com ele, ele permite. Então, podemos pedir, né? O senhor falava ali no Salmo 23, que é uma oração, e olhando um pouquinho mais adiante, né, neste momento também achei o Salmo 25 fala uma oração por auxílio divino, que as pessoas estão precisando mesmo muito disso, sempre, não só agora, né? E as que acham que não, como eu achava, né, por algum tempo, precisamos sim do auxílio divino, mas é uma oração de batalha, eu creio, esse Salmo 25 também, né? Então fica aí, né, mais essa sugestão. Sim. E eu gostaria que o senhor deixasse, quem sabe, aí mais alguma dica para as pessoas que nos assistem, né, sobre andar nos caminhos de Deus, né? Como fazer parte dessa família de Deus, estar mais alinhado com Deus, né? Porque não basta nos alimentarmos de vez em quando, né? Eu creio que para a gente conseguir, né, fazer alguma coisa ou desenvolver qualquer coisa que seja, a gente também precisa do conhecimento, não é? Sim. Veja que quem está precisando de salvação da sua alma, ele às vezes não sabe o caminho, entende? Como você falou, fica difícil. Então, ele sabe que tem igrejas, ele sabe que tem Bíblia, ele sabe que tem ministros, ele sabe que tem cristãos onde ele mora. Se aproxima dessas pessoas e pergunta qual é o procedimento de Deus para começar uma relação estreita com o Criador. A gente já sabe aqui que é todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como Salvador e faz uma declaração e é batizado nas águas. Ali começa a tua geração de vida espiritual. Você é um bebê espiritual no momento que isso se concretiza na tua vida. Então, você passa de um estágio de ser uma criatura de Deus para ser filho de Deus. Aí eu pergunto para você, Deus ouve mais a criatura ou ouve o filho? O filho, né? O filho. Então, você vai ter agora mais facilidade de orar e clamar para que a tua situação, que seja adversa, aflitiva, sofredora, você pode agora clamar. E você pode perguntar para Deus assim, o que é necessário Ele te iluminar para você sair daquela situação de vale. Ele vai te mostrar, Ele vai te iluminar, ou através de circunstâncias subjetivas aqui que vai acontecer, ou através de propostas externas que Deus vai trazer, arranjos. Ele vai te tirar porque Ele vai ouvir o teu clamor, com certeza. Olha, então, né, está aí uma palavra de alento, né? Uma vez que nós somos filhos, creio que somos herdeiros, né, também do Pai, e co-herdeiros com Cristo unigênito, né, o Filho de Deus, e isto, né, nos enche de alegria, de esperança, deixa de lado muitos medos, né, porque nós temos um Pai amoroso no momento que nos tornamos filhos. Tem uma promessa de Deus muito importante sobre isso que nós acabamos de falar, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 12.
uma promessa. Bem-aventurado, isso é para os cristãos já, aquele que suporta, né, com mansidão, suporta as provações, porque depois que Deus aprová-lo, ele vai receber a coroa da glória, a coroa da vida. Amém? Então está aí, né? Estamos encerrando mais um Viver Bem em Cristo e esperamos reencontrá-lo e aos nossos telespectadores também estarmos aqui na próxima semana novamente. Muito obrigada, Pastor Sérgio, e né, que possamos todos aí continuar nessa caminhada aí, né, junto com Deus. Ok, uma boa noite a todos e Deus abençoe. Viver Bem.